Oi, seja bem-vindo à videoaula do módulo 3. Nesse módulo a gente vai abordar estratégias, né, de, de gestão e sistemas de informação. Os assuntos são bem complementares, né, então a gente vai fazer referência aos assuntos apresentados anteriormente. Vamos para o vídeo. Bom, é bem importante que você tenha estudado ou estude após esse vídeo, das páginas 103 a 142 da apostila da disciplina. Lá tem os assuntos bem detalhados e aqui, como sempre, eu tento apresentar um resumo com outras palavras do assunto que a apostila apresenta, ok? Ah, um dos conceitos apresentados é o conceito de gestão do conhecimento, ou seja, administração do conhecimento. Esse conceito é um conceito bem forte na administração, principalmente na gestão empresarial, surgiu ou foi bem exaltado, estimulado lá nos anos 90, quando nos anos 90 é um ano que marcou muitas coisas, né? Aquisição por meio de empresas, pessoas físicas, né? A popularização da internet, melhor dizendo, ah, foi vendo que existe um potencial enorme para a gestão usando esses sistemas de informação, sistemas digitais, né? Então, um autor muito conhecido, né, autores conhecidos é Nonaki Takeuchi, que traça, né, que apresenta, divide, classifica o conhecimento basicamente entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, né? E o que seria isso? Resumidamente, eu vou apresentar o conhecimento tácito como aquele conhecimento ah, aquele know-how, aquela forma de fazer, aquele detalhamento que, por exemplo, um funcionário tem, um colaborador tem, de desempenhar aquela tarefa inerente ao cargo dele. Então, é muito comum ah, em várias áreas empresariais, né, que tenha uma pessoa especialista naquele domínio específico, seja no cálculo de um imposto de renda, seja no conhecimento de direito jurídico, ou seja, num conhecimento mais técnico de operar uma máquina. Então, o conhecimento tácito está muito ligado ao know-how dos colaboradores, seja ele operacional ou de gestão também, né? Como que a gente acessa ele? É muito difícil, né? Então, é muito difícil. Então, a ideia é que a gente consiga não só estimular a criação de novos conhecimentos, é claro, né? Como também pegar o conhecimento que é natural, né, inerente a cada uma das atividades e deixar esse conhecimento explícito, ou seja, mais acessível, mais simples de ser compartilhado entre outros colaboradores. Uma forma de consultar esse conhecimento. Por exemplo, eu quero saber como fazer o cálculo de um imposto de renda de uma empresa, sociedade anônima. Quais são as características? Pode ser que tenha uma pessoa especializada nisso. Se existir uma forma de pegar o conhecimento dessa pessoa o máximo possível e deixar esse conhecimento compartilhado e disponível para consulta de outros, melhor, melhor a minha empresa vai gerir o seu capital humano, né? Melhor a minha empresa vai gerir os seus recursos humanos, melhor vai ser o desempenho dessa empresa, ok? E aí, quanto mais eu exercito essa ideia de assimilar conhecimento, transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, o que não é fácil, é muito difícil, mas é possível, tem recursos, tem técnicas para estimular essa linha de comportamento empresarial, né, de cultura empresarial. Quanto mais a gente fizer isso, melhor. Melhor vai ser o desempenho da nossa empresa, mais diferencial de mercado e competitividade essa organização vai ter. Seja a empresa pública ou privada, né? A ideia é a mesma, né?
E uma das coisas que a gente consegue evitar, que foi falado nas aulas anteriores, é aquele medo de fuga de cérebros, né? De concorrentes comprando, né? Adquirindo capital humano, de comprando colaboradores, contratando os colaboradores da nossa empresa. Então, quando isso ocorre e a gente não tem qualquer forma de administrar o conhecimento desse colaborador, qualquer forma de compartilhar o conhecimento desse colaborador com outros, muitas vezes a empresa pode sofrer atrasos, né, e riscos financeiros terríveis, né, se comprarem colaboradores chaves, se adquirirem, se forem contratados por empresas concorrentes. Então, assim que uma empresa consegue pegar o conhecimento tácito dos seus funcionários e deixar de certa forma acessível para outros, a perda de desempenho numa eventual contratação, né, numa eventual perda de contrato daquele colaborador vai ser menor. Ou seja, caso um colaborador peça demissão, o seu conhecimento, não todo, obviamente, nunca vai ser todo, mas parte essencial do seu conhecimento para exercer aquela função pode ficar ali armazenada. Então, o foco da gestão do conhecimento é esse: exercitar as três ações aí, colaborar em exercitar a colaboração, que é um conceito muito comum, principalmente para nós da educação à distância, colaborar uns com os outros, compartilhar informações e conhecimento e deixar esse conhecimento acessível, né, de forma com que ele seja recuperável, consultável de alguma forma. Essa colaboração é interessante que quando tem um profissional com conhecimento X, outro profissional com conhecimento Y, quando eles colaboram entre si, normalmente surgem conhecimentos novos, né? Isso a gente já viu também, ok? E a ideia é essa, né? Potencializar a criação, compartilhamento de conhecimento nas organizações e na sociedade. Vamos para frente. Bom, a gente falou um pouco sobre capital intelectual, né? O que seria o capital intelectual? É algo intangível e é algo imensurável também, ok? É difícil você é, mensurar, medir quanto vale o capital intelectual da sua empresa. E algumas vezes o capital intelectual da sua empresa pode ser maior do que o capital financeiro da sua empresa, ou físico. Normalmente o financeiro envolve o físico também, né? Prédios, carros, essas coisas assim, equipamentos. Por exemplo, o Google, por exemplo, o Facebook, por exemplo, Instagram, por exemplo, várias empresas do digitais que, apesar de terem prejuízos financeiros, o valor de mercado dela é altíssimo. Vocês podem ter vários exemplos dessas aí. Um exemplo deles é empresas de crédito, né, como tantas que existem aí. Tem frequências de prejuízos financeiros, porém, o seu valor é inestimável, o seu valor atrativo. Por quê? Porque tem um capital humano grande, porque tem um potencial de inovação grande, porque tem um banco de clientes grande. Vamos falar daqui a pouco sobre essa estrutura hierárquica que está na figura. Ah, então, a ideia é que esse capital intelectual seja capturado, tratado e visando o quê? Visando fomentar a organização a produzir ativos de maior valor, maior serviços, serviços de maior valor agregado ou produtos de maior valor agregado. E é uma força muito grande, estímulo, né, a criatividade na organização. Criatividade, inovação, essas coisas assim. Vamos dar uma analisada nessa árvore aí hierárquica. Então, esse aqui é uma figura, né, um exemplo, uma classificação do valor de mercado de uma organização, né? A gente sabe que o valor financeiro é muito fácil, né, de você medir, né? É muito explícito, né? Quanto vale meus prédios, quanto vale meus equipamentos, quanto eu tenho em caixa, por exemplo, capital financeiro. Bem a grosso modo eu estou falando. O capital intelectual é mais difícil. Quanto vale meu capital humano? Quanto vale? É difícil você medir isso. Mas tem algumas técnicas de medição, né? Quanto vale meu capital estrutural? Aí meu capital estrutural pode ser dividido em capital de cliente e capital organizacional.
Porque os meus próprios clientes podem ser parte do valor intelectual da organização. O capital organizacional pode ser dividido ali também entre capital de inovação e capital de processos. Por exemplo, eu posso ter processos de inovação patenteáveis, que oferecem um ganho de desempenho grande. Eu posso ter capital de inovação patenteáveis também. Então, eu posso ter patentes de inovação, eu posso ter um grande desempenho, eu posso ter transferência de tecnologia entre a minha organização e as demais. Então, se eu produzo muitas tecnologias e comercializo essas tecnologias, fica um pouco mais fácil de eu medir o valor do meu capital intelectual da minha empresa. Por quê? Porque constantemente, um exemplo, né, constantemente a minha empresa gera patentes e vende as suas patentes. Observa que não só a quantidade de patentes deve ser medida, mas também o valor que você comercializa elas. Então, se eu tenho uma empresa que tem 100 patentes, porém não comercializou nenhuma, não vendeu, não cedeu, não fez nenhuma transação, né, não fez nenhuma permuta sobre essas patentes, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma outra empresa com 10 patentes apenas, porém ela já comercializou várias dessas patentes, então, opa, talvez eu tenha uma empresa com pouca quantidade de patente, porém as suas patentes são fáceis de serem, são um pouco mais fáceis de serem avaliadas, né? E aí tem várias formas de se comercializar patente. Pode ser por royalty, pode ser por cessão, pode ser venda com direito à revenda, pode ser venda exclusiva, não exclusiva. O NPI, né, INPI, é um órgão do Brasil responsável pela propriedade intelectual, né? Então você pode gerar suas patentes, solicitar o INPI que a formalização da sua patente. Se tiver tudo certinho, você vai receber um número de patente. A partir daquele momento, ninguém pode se apropriar indevidamente do seu capital intelectual, senão é digno de processo. E a patente, grosseiramente falando, é basicamente a escritura da sua inovação. Né? Tem coisas que podem ser patenteadas, tem coisas que não podem ser patenteadas, mas enfim, isso é assunto para outra disciplina, para outro tema. Mas é bem interessante você dar uma olhada no site do INPI e ver os detalhes sobre isso. E se vocês tiverem interesse, também eu posso disponibilizar algum material sobre isso também. Capital humano, né? Então, o capital humano está bem relacionado às pessoas, né? Aos colaboradores da empresa. E o conhecimento deles está ligado à sua experiência, o know-how, como eu já falei, né? O aprendizado, a capacidade de aprendizado e a inteligência. Coisas dificilmente mensuráveis, né? Difícil de se medir. Até mesmo através de uma prova é difícil medir a inteligência. Aí tem autores que falam muito sobre a inteligência intelectual, né? Capacidade intelectual, né? E já tem muitos autores falando da importância da inteligência emocional. Então, é a capacidade da pessoa a reagir bem a adversidades, por exemplo, capacidade de relacionamento, né? Então, tem muitas variáveis envolvidas aí. Mas vamos focar mais no conhecimento, na capacidade de resolver problemas, que fica um pouco mais fácil da gente analisar, medir, assimilar e aprender, porque falar de inteligência emocional fica uma coisa muito difícil, né? Muito subjetivo e difícil de transmitir, né? Mas a capacidade de resolver problemas é uma coisa difícil também, mas um pouco mais concreta, um pouco mais palpável, né? Eu pego um problema, avalio ele e traço algumas rotas, né? Algumas formas de resolver esse problema aí. Bom, capital humano, né, é a fonte mais importante para as inovações numa organização. Para eu ah, estimular, fomentar, desenvolver o capital humano da minha organização, eu preciso minimizar algumas barreiras. As principais barreiras são as barreiras burocráticas. Imagina se você, para apresentar uma ideia
na sua organização uma ideia nova, uma forma diferente de resolver um determinado problema, você precisar passar por trâmites burocráticos, né, excessivos, né? A gente sabe que algumas, alguns trâmites burocráticos às vezes são necessários, né? Mas o problema é o excesso. Então, quanto mais você diminuir essas barreiras burocráticas, mais você vai estimular as pessoas a darem ideias, né? Por exemplo, eu trabalhei, eu fui bolsista da Motorola em Recife, e lá tinha um banco de ideias. Olha que bacana, um banco de ideias onde qualquer colaborador a qualquer momento poderia ir lá no sistema e registrar uma ideia. Essa ideia poderia ser uma ideia para melhorar o ambiente de trabalho, poderia ser uma ideia para melhorar o seu trabalho, a sua rotina de trabalho, poderia ser uma ideia qualquer. Você ia lá com toda. Você poderia fazer isso anônimo, você poderia fazer isso com se mostrando como autor, né? E você poderia ser até premiado caso a sua ideia fosse bem avaliada. Bacana? Ah, então, a quantidade de tarefas irracionais é bem comum a gente ver em filmes antigos, filmes de guerra, né? Uma forma de tratar os prisioneiros de guerra fazia o prisioneiro levar uma pilha de pedra de um lado do presídio para outro lado do presídio. Quando ele terminava, pronto, agora você vai e devolve. Então o prisioneiro levava a pilha de pedra do lado do ponto A para o ponto B, quando terminava a pilha de pedra trazia do ponto B para o ponto A. Isso é uma coisa mais irracional do mundo, né? Uma coisa é diferente de você construir uma parede, de você construir uma pista, de você construir alguma coisa. Você não está fazendo nada. É o famoso secar gelo. E isso traz uma frustração gigante para os funcionários, né? Então, tarefas que não fazem sentido devem ser eliminadas, né? Reduzidas ao máximo, né? As que não fazem sentido, né? Que a gente está chamando aqui de tarefas irracionais, que tem lá na apostila esse termo, né? Parece tarefas irracionais. Para isso é bem importante que, de duas uma, ou a organização mostre por A mais B que essa tarefa é importante, ou que, de fato, caso não seja importante e tome tempo, e desgaste dos colaboradores, que ela seja minimizada, né? E uma característica muito comum, infelizmente, é o sentimento, né? Aquele senso de competição entre os funcionários, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não vou apresentar a minha ideia porque vão roubar a minha ideia, ou porque, enfim, é, vão me criticar, né? Então, às vezes, a pessoa tem medo de se expor, né? É muito comum isso também. Então, reduzir ao máximo o senso de competição entre os funcionários, né? Então, está muito ligado ao sentimento de equipe, né? Vamos lá. Então, capital estrutural. O capital estrutural é toda estrutura que possa conter e reter o conhecimento produzido, né? Isso envolve aqueles sistemas que a gente viu anteriormente. Sistemas de informação, banco de dados, data mine, eventualmente estratégias de gestão, cultura organizacional, entre outros vários exemplos possíveis. Capital organizacional, competência estruturada e codificada da organização e os sistemas que podem alavancar as suas competências, ou seja, a estrutura da sua organização, aquilo que pode, quando fala de estrutura codificada, é a estrutura que pode ser ah, ampliada, estimulada, que pode estimular ah, as pessoas a se aprimorarem o seu capital intelectual, né? A se desenvolverem mais, a desenvolverem suas tarefas com mais eficiência, por exemplo, né? Desenvolverem seus produtos com mais ah, qualidade. Capital de inovação, a capacidade de renovação do conhecimento. Então, inovação, né, tem várias formas de inovação, né? Também lá no site do INPI, vocês vão ter esses exemplos bem claros, né? Mas a capacidade de inovação, eu posso ter, por exemplo, inovação de produto, inovação de processo, vários tipos de inovação, né? Então, o meu capital de inovação nada mais é do que a capacidade que eu tenho de fazer melhor um determinado produto, serviço,
Tem vários exemplos aí nesse sentido que são interessantes. Capital de processo, técnicas, programas, processos utilizados para aumentar e potencializar a eficiência da prestação de serviços ou da sua produção, beleza? Ou seja, eventualmente eu posso ter uma forma de produzir mais eficiente que o meu concorrente, né? Qual é a sua forma de produzir? Pode ser até uma forma secreta, né? Pode ser uma fórmula de um produto ou pode ser um procedimento, né? Uma rotina de como fazer esse produto. Pode ser um equipamento, um maquinário. Lembra do Fordismo lá no início do século passado, né? Fordismo, Henry Ford, né? Desenvolveu uma linha de processos de produção de automobilística, né? Então, até então, não existia um profissional especializado em fazer cada parte, né? Era realmente uma linha, cada um tinha um papel muito específico e era muito competente naquilo, logo conseguia se produzir muito mais rápido. Naquele tempo, né? Hoje a gente sabe que esse sistema de linha de processo pode ser bacana para alguns casos, mas em muitos casos não são, né? Hoje está em ascensão, né, muito mais o produto customizado, né, o produto customizado para aquele cliente ou para aquele tipo de cliente. Just in time, por exemplo, né, significa feito no ato, né, feito no momento, feito, a gente pode até assimilar como algo como feito por encomenda, onde eu escolho a cor que eu quero, o tipo que eu quero, às vezes o material que eu quero, eu adapto e customizo individualmente para o cliente. Primeiro vem o pedido para depois ser feita a produção, né? É quase o oposto da linha de produto. Mas é importante a gente saber os tipos, né, para adotar diferentes tipos para diferentes necessidades. E esse é muito bacana também, né? Balanced Storage Card. O que isso significa? BSC, né, melhor dizendo. O que isso significa? Significa que eu vou... Aí, a metodologia para acompanhar estrategicamente o capital econômico e também os capitais de conhecimento, relacionamento e processo. Né? Nada mais é do que uma forma sistemática de medir a eficácia das estratégias organizacionais. O grande foco dela, o grande diferencial dela é que ela acompanha o resultado da empresa, da organização, durante todo o processo, durante todas as fases do processo, e não apenas o fim, ou seja, atingiu a meta, não atingiu a meta. Então, como ele acompanha durante toda a fase pode ser ajustado e feito algumas correções para chegar mais próximo do objetivo organizacional, ok? Então aqui tem algumas perspectivas, né, do BSC. Eu tenho aqui processos internos de negócio que são analisados, né, buscando sempre a melhoria desses processos, o foco em estar sempre aprendendo e crescendo, né, ou seja, aprimorando os processos internos, a, a visão financeira, né, o que fazer para atender os acionistas, os clientes, né, o que fazer para atender os clientes. Então, são essas quatro perspectivas, né, que estão associadas, viram a visão estratégica da organização. Ok? Bom, esse é o fim do vídeo do módulo 3. Eu agradeço a sua atenção, peço de novo que você leia a apostila da disciplina do módulo 3 e, como sempre, não acumule dúvidas. Caso de dúvidas, entre em contato comigo e consultores no fórum e até breve. Um abraço.